Tá bom. Bom dia. Bom dia. Vamos dar início à reunião. Hoje nós temos uma convidada especial e Que honra. temos o grande prazer de receber aqui. Bom dia aos professores online, Bom dia. professor Laudelino, Salomão, professora Ângela. Bom dia, professor Baracá. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, academia. Bem, vamos ter o prazer de receber hoje aqui a professora Pérola Greenberg Papler, que é mestre e doutora em medicina pela USP, diretora da Divisão de Medicina Física do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. E tem uma particularidade da professora Pérola, ela é esposa de um grande amigo de turma, que é professor na Escola Paulista, na técnica cirúrgica, professor Hélio Papler. E, então, é uma satisfação muito grande. Eu já conheço a Pérola de longo tempo, nas nossas reuniões, e o marido dela era tão ativo, tão estudioso, e tudo dele era amplificado, e o apelido dele era Super Hélio. É, Pérola? Isso mesmo. Pérola, é um prazer muito grande, viu, tê-la aqui conosco. Fica à vontade. Bom, gente, sou eu que tenho que agradecer. Vou tirar a máscara. Eu falei com o Baracá que eu cheguei aqui, a primeira coisa que me perguntaram é se eu era esposa do Hélio. Então, acho que essa é a minha primeira característica aqui dentro, ser esposa do Hélio. Bom, a gente vai falar um pouquinho, eu sou fisiatra, então lido muito exatamente com atividade física. A gente tem um grupo de osteoporose aqui no HC, e nesse grupo de osteoporose, antes da pandemia, a gente tinha atividade física, inclusive, para as nossas pacientes. Depois da pandemia, isso ainda não voltou. Nós ainda não fomos liberados para atividades muito em grupo. Então, por enquanto, a gente ainda não voltou a fazer essas atividades. Mas, de qualquer maneira, a gente tem. Fizemos, inclusive, um vídeo, que depois eu posso disponibilizar para vocês, que está no site do IoT. E é um vídeo que a gente entrega. Quando as pacientes chegam para a gente e falam, não estou conseguindo fazer atividade física, a gente manda para elas. É um vídeo de uns 40 minutos, e elas podem ir acompanhando a atividade que a gente faz nesse vídeo, e elas vão fazendo em casa a atividade, exatamente para pacientes com osteoporose. Então, a minha missão hoje não era falar de osteoporose especificamente, mas era falar de atividade física em mulheres de todas as idades. Isso é cada vez mais importante. Tem esse site, que é o Office on Women's Health, que fala muita coisa a respeito de atividade física em mulheres de todas as idades. Então, ela é importante para a mulher ao longo da vida, então, qualquer idade a gente tem que fazer, qualquer atividade física, isso é muito interessante a gente saber, é melhor do que nenhuma atividade física. O que a gente tem que fazer realmente é se mover mais e sentar menos, essa é a grande premissa deles. E existe uma relação entre o comportamento sedentário e um grande risco aumentado de várias outras doenças crônicas que vão aparecendo com a terceira idade. Então, a gente consegue compensar, pelo menos parcialmente, algumas dessas doenças com atividade física. Então, eles começam com crianças de 3 a 5 anos. O que essas crianças têm que fazer? Essas crianças na idade pré-escolar têm que ser ativas durante o dia todo, porque isso melhora o crescimento, melhora o desenvolvimento dessas crianças. Tem que encorajar as brincadeiras, principalmente o que a gente tinha antes, na minha época a gente já teve muito menos, mas brincadeiras ativas, então de todas as intensidades, leve, moderada e mais intensa. E o ideal é que essas crianças consigam se movimentar pelo menos por 3 horas por dia. Entre 6 e 17 anos, todos os dias deveríamos fazer pelo menos 60 minutos de atividade de moderada vigorosa. A maioria das atividades pode ser do tipo aeróbico, como, por exemplo, caminhar, correr ou qualquer outra coisa que faça o coração ficar mais acelerado. E as atividades que fortalecem músculos e ossos são fundamentais, e essas atividades são mais resistidas. Então, subir em equipamentos de playground, jogar basquete, pular corda, tudo isso melhora a massa óssea. Inclusive, tem uns trabalhos interessantes mostrando que crianças
que pulavam corda tinham mais massa óssea na idade adulta do que crianças que simplesmente corriam e não faziam isso. Então, o pular ajuda bastante a massa óssea. E para adultos, o que a gente precisa? Os adultos, que somos nós, precisamos de pelo menos 150 a 300 minutos de atividade aeróbica a cada semana, de intensidade moderada, como, por exemplo, uma caminhada rápida ou uma dança rápida. Os adultos também precisam de exercícios de resistência, ou seja, de fortalecimento dessa musculatura, pelo menos 2 dias por semana, como, por exemplo, levantar peso e fazer flexões. Para os jovens, a atividade física pode melhorar a cognição, melhorar a massa óssea, melhorar o condicionamento físico, melhorar o coração e pode reduzir o risco de depressão, que eu acho que é bem importante. E para os adultos, o que a atividade física tem de vantagem? Ela ajuda a prevenir 8 tipos de câncer, que são esses daqui, diminui o risco de demência, inclusive Alzheimer, diminui mortalidade por todas as causas, diminui as doenças cardíacas e melhora a saúde óssea e a função física, e com isso a gente acaba melhorando de uma certa forma a qualidade de vida desses indivíduos. Para adultos mais velhos, a atividade física também reduz o risco de quedas, e que são as principais causas de mortalidade nesses indivíduos que já têm osteoporose. Nas mulheres grávidas, ela tem a grande vantagem de reduzir o risco de depressão pós-parto, e para todos os grupos, a atividade física diminui o risco de aumento de peso, então com isso ajuda a manter um peso adequado, pode diminuir a dor com as pessoas com osteoartrite, aliás, essa é uma das recomendações em osteoartrite, é fazer atividade física, porque quanto melhor o músculo, menos dor eles vão ter, mais a gente distribui a sobrecarga que vai sobre a articulação, o músculo absorve uma grande parte dessa sobrecarga, diminui a ansiedade e depressão e melhora também a cognição. Então as pessoas são mais capazes de fazer as coisas no momento em que elas fazem uma atividade física mais intensa. Nesse outro journal aqui, que é de sarcopenia e quedas, quais são os tipos de atividade física que são realmente melhores para melhorar a força e o equilíbrio? Então, o que eles dizem? Que os componentes fundamentais da atividade física dependem da saúde muscular e óssea e da capacidade de equilíbrio. Então, se eu tenho músculos bons e uma qualidade boa dos ossos, mas não tenho um equilíbrio adequado, eu posso ter quedas e acabar me machucando de qualquer maneira. Então, é importante que eu tenha essas 3 características para que eu tenha uma boa qualidade óssea. Quando eu falo de função muscular, equilíbrio e saúde óssea, então, pensando no que foi falado lá atrás, a função muscular, qual é a característica dela? Ela permite o movimento e mantém a postura. A gente tem receptores sensoriais nos músculos que vão nos dizer qual é a tensão, qual é o comprimento do músculo, e com isso eu tenho uma melhora da minha propriocepção e tenho menos problemas de quedas e de traumas, inclusive. Em relação à saúde óssea, a qualidade óssea é a capacidade dos ossos de suportar cargas sem se quebrar. Então, isso que é a característica da osteoporose, é não ter essa capacidade. E o mineral ósseo é uma estrutura, tem uma estrutura específica, geometria e resistência, que melhoram com a atividade física também. E o equilíbrio é um ponto extremamente importante. Então, ele é um componente da aptidão física relacionado ao desempenho. A manutenção do equilíbrio tem que ser tanto parado como em movimento. Tem pessoas que paradas têm muito mais quedas do que andando, elas conseguem ter melhor equilíbrio andando do que paradas. Melhor agilidade, que é um componente de aptidão física também relacionado ao desempenho, e a gente tem que ser capaz de mudar a posição do corpo todo no espaço, com velocidade e precisão, sem cair e sem se machucar. Então, isso é importantíssimo para o equilíbrio. Quando a gente fala de envelhecimento, a gente tem que pensar que em 2020, em 2050, a gente vai ter 2 bilhões de indivíduos idosos. 23% do total das pessoas com mais de 60 anos de idade acaba tendo doenças que são características da terceira idade, e a doença músculo-esquelética, ela concorre com uma grande porcentagem disso e acaba sendo um fardo muito importante para o envelhecimento da população. Quais são os temas com envelhecimento e que merecem atividade física sempre? Osteoporose, osteoartrite, fragilidade e a sarcopenia. Em relação ao sistema do corpo músculo-esquelético, se eu tenho um paciente que fica muito tempo parado, sedentário, então o imobilismo nesses indivíduos, o que ele faz? Reduz a massa muscular, diminui a força, diminui a endurance, faz um encurtamento dessa musculatura e com isso, então, ele deixa de ter o alongamento, muitas vezes deixa de ter equilíbrio por causa disso.
ele leva a uma limitação das articulações e leva a uma limitação do metabolismo de cálcio. E com isso eu tenho fadiga, diminui a estabilidade, o equilíbrio, eu tenho atrofia, tenho contraturas articulares, tenho osteoporose, quedas e as fraturas patológicas que acontecem em pacientes que já têm osteoporose. Eu não vou ficar definindo o que é a osteoporose, a osteoartrite e a sarcopenia, mas são 3 doenças extremamente prevalentes e a gente tem que considerar as 3 de uma forma meio unida. Os mesmos exercícios que funcionam para a osteoporose, que tem os cuidados com a fratura do osso ou com a não fratura do osso, são os mesmos exercícios que devem ser feitos para a sarcopenia e para a osteoartrite também. Então, só lembrando que a sarcopenia é aquela desordem óssea, diminui a resistência do osso, altera a microarquitetura, como a gente está vendo aqui, e acaba levando a quedas. A osteoartrite é uma doença degenerativa multifatorial das articulações, em que a gente tem basicamente a degradação da cartilagem, mas não só isso, a gente tem uma remodelação do esqueleto ósseo, isso faz aqueles osteófitos aparecerem. O que era antes considerado uma doença simplesmente degenerativa, hoje a gente sabe que ela é basicamente inflamatória, então a gente tem uma inflamação dessa articulação e com isso perda da função articular. E a sarcopenia, que eu vou falar um pouquinho mais a respeito, que a gente tem menos contato com ela e ela é uma doença que recentemente já tem um CID, então ela é doença dos indivíduos idosos primariamente, ela é caracterizada pela perda progressiva e generalizada de massa e força da função muscular esquelética, muito relacionada com incapacidade física, levando a uma qualidade de vida muito ruim, os pacientes ficam instáveis, ficam inseguros e não conseguem deambular de forma adequada. Os fatores de risco são idade, sexo, nível de atividade física, diminui a massa muscular, pode ou não estar associado ao aumento da gordura, na maioria das vezes sim, a gente acaba substituindo gordura por massa muscular, e a correlação entre a inatividade e perdas de massa óssea e força muscular são muito prevalentes na sarcopenia e acaba levando a um impacto na sobrevida e principalmente para os indivíduos que sobrevivem, levando a uma incapacidade importante. Esse diapositivo é muito interessante porque ele mostra a relação que existe entre músculo e osso no desenvolvimento da osteosarcopenia. O que seria a osteosarcopenia? É uma mistura da osteoporose com a sarcopenia, bastante prevalente. E o que leva a esses fatores aqui? Primeiro, o envelhecimento. Fatores genéticos, a inatividade é um grande problema, a gente precisa de sobrecarga mecânica para melhorar músculo, osso e articulação, e principalmente as inflamações que vão acontecendo com o envelhecimento. Algumas doenças, a falta de vitamina D, fatores hormonais, e isso vocês são mestres, porque realmente a falta do fator hormonal feminino acaba levando e acelerando todas essas 3 doenças da terceira idade, infiltração gordurosa e o que a gente vai tendo que uma conversa cruzada que é muito interessante entre osso e músculo. Os ossos produzem substâncias, como a gente está vendo aqui, que têm efeito sobre o músculo, e o músculo produzem algumas miocinas que também têm efeito sobre o osso. E por isso a gente hoje em dia diz que músculo e osso são estruturas que são endócrinas ou endocrinológicas, porque elas produzem substâncias que têm efeito à distância. Então, existe essa conversa cruzada que é muito interessante, e a gente não pode acreditar que alguém que tenha um músculo ruim tenha um bom osso. Então, a gente tem uma perda de músculo e de osso de forma muito paralela. Se eu perder muito o músculo e tiver um osso muito forte, eu não saio do lugar, eu viro uma âncora, porque o meu músculo não vai ter força para me movimentar. E, por outro lado, se eu tiver um músculo muito forte, um osso muito fraco, qualquer movimento mais intenso que eu fizer, eu arranco as inserções desse meu osso. Então, eu tenho que ter uma progressão muito equitativa entre músculo e osso. A osteosarcopenia acaba aumentando o risco de quedas, diminui a resistência do osso e acaba levando a fraturas e a incapacidade e aumento da mortalidade. Quando a gente, então, pensa no músculo, eu mando o indivíduo para a academia para fazer musculação, eu estou pensando no músculo, mas eu estou ganhando massa óssea também. Então, o músculo, a força do músculo é um grande determinante da resistência do esqueleto ósseo. Isso é muito interessante. Esse é um gráfico da sarcopenia. Então, o que acontece é que a gente vai tendo grande massa muscular, um aumento da massa muscular numa fase inicial da vida. Na fase adulta, a gente já começa a perder um pouquinho e a gente, na fase da terceira idade, a gente perde mais. Mas,
Se eu tenho uma perda muito maior, que é o que está acontecendo aqui nesse azul escuro, o que eu tenho é uma perda, inclusive, da minha capacidade de movimentar. Então, eu perdi tanto que eu acabo passando por essa diminuição importante da minha performance e acabo entrando num quadro de incapacidade. O que eu devo fazer para retardar a sarcopenia? Maximizar o músculo na juventude e na idade adulta, manter o músculo na meia-idade e minimizar as perdas da terceira idade. E eu coloquei um gráfico dessa sarcopenia e um gráfico da densidade... Não alcoólica, tá? E nem da germância. Então, vocês vejam a coincidência desses gráficos, que quando a gente tem, no mesmo nível que a gente tem a perda da massa muscular, a gente tem a perda da massa óssea. Então, elas são muito equitativas, muito equivalentes. Mobilidade é um dos grandes fatores que move a humanidade. Então, é a capacidade de se mover de forma independente e segura no ambiente. Quem anda de bengala ou de muletas também é capaz de se mover. Então, mobilidade não é simplesmente andar com as duas pernas, nem de bicicleta, nem de carro, mas é você ter a capacidade de se deslocar de alguma maneira. Existem bases moleculares para essa conversa entre músculo e osso desde a pré-história. Então, a capacidade de se exercitar foi fundamental para a sobrevivência dos vertebrados. E foi responsável pelo sucesso da nossa evolução como Homo sapiens. Hábitos sedentários aumentam o risco de doenças crônicas e fatais. Os exercícios são benéficos, apesar de que muitas vezes a gente ainda não sabe exatamente qual é o mecanismo que faz o exercício funcionar tão bem. E vários órgãos envolvidos ao mesmo tempo nos exercícios são um grande desafio para a homeostase do corpo, o que é muito importante para a gente. A maioria dos fatores circulantes secretados durante o exercício, isso eu acho fantástico, tem origem exatamente no músculo esquelético. Então, a miocina ela é formada com a ativação do músculo e por isso a gente tem que ter essa atividade física para poder formar mais miocinas. O osso também é considerado um órgão endócrino que vai regular o metabolismo energético, então a gente tem hormônios que são derivados do osso e que regulam outras funções no músculo e a adaptação do exercício também. Quais são os problemas comuns do indivíduo idoso? Fragilidade óssea, perda de cartilagem, perda da força muscular, redistribuição de gordura, então principalmente com aumento visceral, e diminuição da elasticidade do ligamento. As consequências disso acabam sendo físicas e psicológicas. Quanto mais capacitado o indivíduo é, menos depressão e menos problemas emocionais ele vai ter. Quando a gente fala de síndrome da desmobilidade, significa que o indivíduo já não tem mais a capacidade de mobilidade que ele deveria ter. E a gente tem dois conceitos que eu acho muito interessantes e que são importantes da gente entender. O que significa independência? O indivíduo que é independente é um indivíduo capaz de ir e vir, realizar atividades sem a ajuda de terceiros. Ou seja, ele faz tudo sozinho, a hora que ele quer, ele não depende de ninguém. E autonomia? Eu posso ter autonomia, mas não tenho independência. O que é autonomia? É a habilidade de controlar, lidar e tomar decisões pessoais como se deve viver diariamente. Então, eu posso dizer para um funcionário meu, olha, eu quero que isso aconteça dessa e dessa maneira, eu quero comer isso hoje. Então, eu tenho autonomia, eu decido a minha vida, mas eu não tenho a independência para fazer o que eu preciso sozinho. Um outro conceito que eu acho que é muito importante quando a gente fala de músculo hoje em dia, de osso, de articulação e de várias outras doenças, é o inflammaging. Inflammaging é uma mistura muito feliz desse nome, inflamação e idade. O inflammaging vai acontecendo na medida em que a gente vai envelhecendo. Então, todos nós vamos inflamando. A gente não envelhece, a gente inflama. E esse inflammaging acaba levando a processos de degeneração de vários órgãos e acaba comprometendo várias situações da nossa vida. Então, o que é o inflammaging? É um conceito introduzido por esse francês que há muito pouco tempo atrás, e é um estado de inflamação crônica que vai acontecendo com o envelhecimento, principalmente em função de estresse e contínua carga antigênica. A gente diz que é uma inflamação de pequena intensidade, sistêmica, crônica e subclínica. Existe uma série de mudanças metabólicas e comportamentais que vão se manifestando, então os indivíduos apresentam mais fadiga, aumento de sono, diminuição do apetite, anedonia, mal-estar, fraqueza, e o que a gente vê é uma prevalência dessas citocinas inflamatórias, que são interleucina 6 e a 1-beta, que são as principais responsáveis por esse inflammaging. Então a gente está vendo aqui quais são todas as causas desse inflammaging. Então o envelhecimento é uma delas, mais estresse,
problemas de disfunção da mitocôndria. Isso acaba levando a uma inflamação importante, generalizada, e que acaba levando a essas doenças. Então, ativação de inflamassomas, proliferação de algumas células, metástase, senescência celular, que é um dos grandes problemas de todas as nossas estruturas, e problemas também cerebrais nesses indivíduos. Essas são as doenças principalmente produzidas por esse inflamaggio. Então, a gente tem arteriosclerose, problemas cardíacos, cerebrovasculares, doenças crônicas respiratórias, sarcopenia, osteoporose e a osteoartrite. Então, o sistema músculo-esquelético está muito impactado por esse problema, que é o inflamaggio, e que nós não escaparemos dele se vivermos mais. Um outro fator, quando a gente fala de inflamaggio, que é muito importante, é a microbiota. Cada vez mais a gente tem falado de microbiota. O que é o microbioma intestinal? O microbioma intestinal é o material genético da comunidade de micro-organismos que vive dentro do intestino de um animal. Nós temos tantos animais dentro de nós, tantas bactérias dentro de nós, nem todas as bactérias são do mal, uma grande parte das bactérias são do bem e profundamente necessárias para que a gente sobreviva e viva. Então, uma grande parte desse material genético vem exatamente desses micro-organismos. Então, nós não somos totalmente humanos, a gente tem uma grande parte de bactéria também da gente. Existe um envolvimento em numerosas doenças, e o conceito que a gente tem do intestino hoje em dia é que ele é um órgão adicional que faz uma quantidade grande de reações metabólicas que vão influenciar a fisiologia normal e o metabolismo do hospedeiro. Muito interessante, animais criados na esterilidade não desenvolvem imunidade normal ou tamanho normal. E vocês na ginecologia têm também uma experiência em relação à microbiota vaginal, sabendo que crianças que nascem de parto normal têm uma microbiota melhor do que crianças que nascem de parto cesáreo. Então, algumas tentativas foram feitas de melhorar isso, passando o líquido vaginal nas crianças, mas algumas infecções aconteceram, então eu não sei se isso continua sendo feito. Mas, de qualquer maneira, lembrar que depende desde a barriga da gente, desde a barriga da mãe, a gente tem a influência da microbiota. O microbioma intestinal pode, então, alterar o estado inflamatório, pode influenciar no desenvolvimento de problemas clínicos, e uma grande vantagem, o microbioma é facilmente modificável, tendo um grande impacto terapêutico. Se eu moro no Brasil ou se eu moro nos Estados Unidos, o meu microbioma é completamente diferente por causa da alimentação, por causa do ar, por causa da água, por causa de tudo. Então, muda completamente o microbioma. E a gente consegue regular algumas coisas aqui para tentar evitar que a inflamação seja tão grande. Então, existem evidências sobre o papel do microbioma e transtornos ligados à osteoporose, à osteoartrite, gota, artrite reumatoide, sarcopenia e fragilidade. Então, a gente tem que estar atento a isso. E para falar mais um pouquinho de sarcopenia, se a gente for identificar a sarcopenia, como é que a gente tem que fazer? Existe um teste chamado SARC-F, que eu vou mostrar para vocês. Se ele não tiver sarcopenia, a gente passa por um passo mais à frente, vê qual é a força muscular desse indivíduo. Se ele tiver uma diminuição dessa força muscular, dificuldade, por exemplo, na força de preensão, que é o melhor teste que a gente tem, que é o hand grip, ou se ele tiver uma dificuldade de sentar e levantar da cadeira, provável sarcopenia. Então, a gente tem que continuar investigando isso. Ver a quantidade ou qualidade da massa muscular, então fazer ou uma ressonância magnética, que é um exagero, ou uma densitometria. As densitometrias hoje em dia são capazes de dizer a qualidade do músculo que a gente tem em geral. Se for baixo essa força muscular ou essa quantidade de músculo, a gente tem uma sarcopenia confirmada. E para estabelecer a gravidade, a gente tem alguns testes de desempenho físico, como Time Up and Go, ou caminhada de 400 metros, e aí a gente sabe se o indivíduo tem uma sarcopenia severa ou não. Esse é o SARC-F, que é muito fácil de ser feito e ajuda bastante a identificar se esse indivíduo é sarcopênico ou não. Então, a gente pergunta para ele, o quanto de dificuldade você tem para levantar ou carregar 5 quilos? Então, é de nenhuma, alguma ou muita. Quanto de dificuldade para atravessar um cômodo? Quanto de dificuldade para levantar da cama ou da cadeira? O quanto de dificuldade para subir um lance de escada com 10 degraus? E quantas vezes você caiu no ano passado? Então, nesse quantas vezes, é 1 a 3 quedas ou 4 ou mais quedas. E aí, a gente faz a somatória disso. A gente ainda soma a circunferência da panturrilha. Então, a gente diz que a circunferência da panturrilha nas mulheres deve ser maior ou igual a 33. E se for maior ou igual, ela é normal. E se for abaixo disso, é um indivíduo sarcopênico. E para os homens, 34
Abaixo disso, a gente tem que suspeitar de sarcopenia. Então, dependendo de quantos pontos ele tem, se ele tiver mais do que 11 pontos nessa somatória, a gente tem que suspeitar que esse indivíduo realmente tenha uma sarcopenia. Esse é o hand grip, que é um teste de preensão. Se mulher tiver abaixo de 16, ela tem sarcopenia, e o homem abaixo de 27 também tem sarcopenia. Um outro teste que a gente pode fazer é a bioimpedância, sabendo quanto de massa magra e massa gorda esses indivíduos têm. Esse é um outro teste, é um teste de velocidade, então é da velocidade da marcha. Se for maior do que 0,8 metros por segundo, ele não deve ter sarcopenia. Se for abaixo disso, eu tenho que medir a massa muscular, tenho que ver se ela é baixa, ele vai ter sarcopenia. Se for normal, provavelmente não é sarcopenia, algum outro problema que ele tem. Mas então são testes de mobilidade, testes funcionais que ajudam a identificar isso. E esse é o Time Up and Go, que é um exercício também muito interessante. O indivíduo fica sentado, levanta, dá uma volta de 3 metros, volta, senta de novo e a gente avalia quantos segundos ele levou para fazer isso. Então, se levou mais do que 13,5 para completar o teste, tem risco de quedas, e pode variar de 8 a 11,5 segundos em Parkinson, 13,5 segundos em pessoas de mais idade, 15 segundos se já tiver caído ou com dupla tarefa. Então, são testes funcionais bastante interessantes. Um outro índice interessante para a gente saber também é o índice de fragilidade. Para identificar quem vive com fragilidade ou incapacidade, você tem mais de 85 anos, já é sinal de que você pode estar mais frágil. Homem, 1 ponto, mulher, 0. Em geral, você tem algum problema de saúde que exija que você limite suas atividades? Sim. Você precisa de alguém para ajudá-lo de forma geral. Em geral, você tem algum problema de saúde que exija que você fique mais tempo em casa. Em caso de necessidade, olha que interessante isso. Em caso de necessidade, você pode contar com alguém próximo a você. Se você não puder contar, é 1 ponto para fragilidade. E você usa regularmente bengala, andador ou cadeira de rodas para se locomover. E aí, o total, se for 0, não é frágil. Se for acima de 3, a gente já tem que considerar esse indivíduo como indivíduo frágil. As intervenções da sarcopenia são você fazer atividade física, ela é extremamente importante, e ainda fazer alguns suplementos de colágeno, que ajuda também a melhorar. A gente precisa de proteína para conseguir formar músculo, osso e etc. Então, se você tiver dieta e exercício, é o melhor tipo de intervenção, você consegue melhorar mais essa sarcopenia. E os benefícios do exercício? Primeiro, nunca é tarde para começar a se exercitar. Não existe uma receita única para todos. Os exercícios aumentam a força muscular, melhoram equilíbrio e coordenação, reduzem risco de fratura, mantêm ou melhoram a postura, aliviam ou diminuem a dor, melhoram a mobilidade e melhoram a velocidade de reação. O grande problema da gente, isso daqui são comprimidos ou cirurgia, vejam a fila, e aqui mudança de estilo. Ninguém quer mudar de estilo, é a grande dificuldade mudar de estilo. Todo mundo quer um comprimido para melhorar tudo que tem. Então, esse é o nosso grande problema. Esse é um trabalho que eu acho muito legal. Eles pegaram 2 grupos de rato, num eles deram uma dieta pobre em gordura, no outro rica em gordura. Um grupo se exercitou, o outro grupo não se exercitou. O grupo que se exercitou, nos 2 casos, mesmo naqueles ricos em gordura, não acumularam gordura intraóssea. A gordura intraóssea diminui muito o metabolismo ósseo, ela interfere no metabolismo ósseo e acaba levando a uma diminuição da resistência. Então, a atividade física foi capaz de queimar a gordura da medula óssea em semanas, melhorando a qualidade dessa medula óssea. Então, é fantástico que o exercício realmente é capaz de fazer. Um grande problema é que nós, não, a maioria aqui não enfrenta, mas alguns aqui já enfrentamos, a idade influencia a resposta ao exercício. O envelhecimento pode afetar a sensibilidade esquelética, as informações mecânicas, pode afetar a capacidade de carga para a deformação dos ossos, e por isso a gente acaba não deformando, e a não deformação não estimula o suficiente a melhora da massa óssea. Em osso, articulação e músculo, as células se tornam senescentes, ou seja, envelhecem, secretam citocinas inflamatórias, e com isso a gente tem uma alteração da fisiologia normal. Os osteoblastos senescentes, eles acabam também secretando mais processos inflamatórios, mais citocinas inflamatórias. Com isso, eu aumento a reabsorção e diminuo o reparo dessas estruturas. O que eu tenho que fazer antes de começar os exercícios? Conhecer a massa óssea, então, eventualmente fazer uma densitometria, se for um indivíduo de mais idade, e avaliar a capacidade física. Importante também que a gente faça os exercícios que a gente gosta mais. Não adianta eu falar com um indivíduo, você vai nadar todos os dias, 2 horas. Ele fala, mas eu odeio água. Então não adianta, porque ele não vai fazer nenhum dia.
As pessoas têm que fazer aquilo que elas gostam mais e a gente tem maiores chances de aderência. As atividades mais recomendadas para idosos são aquelas que envolvem treino de força. A gente tem que ter a noção de que o treino de força ele é específico para o músculo que está sendo trabalhado. Então, se eu quero melhorar a força de membros inferiores, eu tenho que trabalhar membros inferiores. Então, todo o corpo deve ser trabalhado, a gente deve ter um foco em região dorsal, principalmente para a osteoporose. Devemos fazer atividades aeróbicas com suporte de peso, exercícios de flexibilidade. A flexibilidade é fundamental para permitir que as pessoas tenham boa mobilidade, que elas não se machuquem quando elas estão caindo, elas têm reflexos e capacidade de se defender. E os exercícios de estabilidade e de equilíbrio, evitando quedas e fraturas nesses indivíduos. O que é o exercício resistido? É aquele capaz de melhorar a aptidão e força muscular. Você exercita um músculo ou grupo de músculos contra a resistência externa. Existe uma expectativa de que você ganhe força, ganhe potência, hipertrofia e resistência. Melhora a força muscular e a resistência óssea. E uma única intervenção em combinação com outras atividades. Em geral, a gente faz exercício resistido, mas exercícios aeróbicos também. O que pode ser essa resistência externa? De onde ela vem? Halteres com pesos livres, o próprio peso corporal, e nos Estados Unidos, ou na língua inglesa, eles têm a expressão exercícios com body weight, que é com peso corporal, isso já é muito válido. É o que acontece, por exemplo, na gravidade ou dentro da piscina. Por que a gente não melhora a massa óssea? A massa muscular até que sim, mas a massa óssea não, porque a gente não tem body weight, a gente não tem o peso corporal. Bolas medicinais podem ajudar, fitas de resistência. Se você não tiver nada disso, fala para o paciente pegar tijolo, garrafa que ele enche de água, de areia, e aí ele vai fazer exercícios com isso. A gente tem que facilitar a vida desses pacientes. Quanto que a gente deve fazer de exercício resistido? A gente deve fazer 2 dias não consecutivos por semana, fazer uma série de 8 a 12 repetições para adultos saudáveis, e cada repetição com 8 a 10 exercícios direcionados aos principais grupos musculares. Com que frequência? Iniciantes, 2 a 3 dias por semana, intermediário, 3 dias e avançado, 4 a 6 dias por semana. Então, eles vão exigindo cada vez mais da gente. E como é que eu passo ele? Assim? Tá, não passou. Qualquer tipo de condicionamento cardiovascular pode incluir atividades como caminhada, isso aqui é o exercício aeróbico, né? Como caminhada, corrida, ciclismo. Exercício aeróbico é aquele que aumenta o oxigênio e aumento da respiração e da frequência durante a atividade, e a gente deve fazer exercícios aeróbicos também que são importantes. Eles devem ser realizados por um tempo mais prolongado, de 15 a 25 minutos, 3 a 5 vezes por semana, e a American Heart Association recomenda 30 minutos ou mais, por 5 ou mais dias por semana, e pode ser fracionado em 3 vezes de 10 minutos. É fácil falar, mas é difícil de fazer, né, gente? Isso é o que a gente vê. Os melhores exercícios para formar ossos são exercícios de levantamento de peso e resistência, aqueles que trabalham contra a gravidade. Caminhar já ajuda, não é o ideal, mas ajuda. Correr é melhor do que caminhar. Subir escada ajuda bastante membros inferiores, né? Jogar tênis, dançar. A dança não é o melhor exercício para formar massa óssea, mas ele melhora muito o equilíbrio e coordenação, e a gente estimula que as pessoas façam isso, até porque elas gostam e elas vão fazer com mais vontade. Natação e ciclismo são bons para os músculos e para os efeitos cardiovasculares, mas não são os melhores para os ossos, exatamente porque ele não tem uma sobrecarga adequada. Esses são os exercícios ideais, então são aqueles que envolvem flexibilidade, força, endurance e equilíbrio. 45 minutos a 1 hora de atividade aeróbica 2 vezes por semana é o que a gente deveria fazer. Treinamento de resistência 2 a 3 vezes por semana. Cada sessão a gente deveria fazer exercícios fortalecendo músculos de membros inferiores, tronco e membros superiores, ou seja, tudo, e cada exercício de 8 a 10 vezes. O que a gente não deve fazer são os exercícios mais intensos em dias contínuos. A gente tem que dar um intervalo de pelo menos 24 horas, principalmente quando a gente faz uma atividade física mais intensa, para que os músculos se recuperem. Então, se você trabalhar num dia membros inferiores e quiser fazer ginástica todos os dias, no dia seguinte trabalhe membros superiores. Então, vai alternando isso. Cada exercício deve ser feito de 8 a 10 vezes. Exercícios de equilíbrio devem ser realizados por alguns minutos, pelo menos 2 vezes por semana, e fazer exercícios de alongamento para flexibilidade. Ou seja, fazer todos esses tipos de exercício para a gente ter coordenação, melhora da massa muscular e melhora da massa óssea. Para decidir sobre um programa de exercícios, o que eu devo considerar? Primeiro, a idade do indivíduo.
A gravidade da osteoporose, da sarcopenia e da osteoartrite. Quanto eu vou conseguir exigir desse indivíduo? Qual é a aptidão e a habilidade? Eu não posso querer que um indivíduo de 65 anos de idade, um jovem, 65 anos de idade, comece a fazer exercícios muito intensos quando ele foi sedentário a vida inteira. Então, a gente tem que avaliar o que esse indivíduo já fez, qual é a capacidade dele, e aí a gente planeja o que ele vai começar a fazer a partir desse momento. Ver quais são as outras condições médicas, então, se tem problemas cardiovasculares ou pulmonares, se tem problemas de artrite, problemas neurológicos. E o objetivo dos exercícios é sempre melhorar a densidade óssea, prevenir quedas e melhorar a musculatura também. Melhorando o músculo, eu acabo melhorando também todo esse resto. O que eu devo evitar, principalmente em pacientes que tenham osteoporose? Flexão frontal do tronco, então ficar dobrando muito para frente. São os movimentos de flexão do tronco que acabam fazendo as microfraturas na região anterior das vértebras, e por isso a gente vai entrando num quadro de cifose progressiva. Então, evitar os movimentos de flexão do tronco exagerados, principalmente se eu estiver carregando peso. Aquela vozinha que ajuda carrega o seu neto, essa está fadada a ter uma fratura se ela tiver osteoporose. Que ela dobra o corpo para frente e carrega 12, 13, 15 quilos. Então, é muita atividade, é muita intensidade para uma coluna que não tem condições. A gente deve evitar movimentos repentinos e vigorosos, atividades que aumentem o risco de queda, então a gente tem que fazer exercícios seguros, e movimentos de torção vigorosa que também podem prejudicar a coluna desses indivíduos. E falar com o indivíduo, você tem que fazer atividade física, é a mesma coisa que eu falar com o neném que não anda, que ele tem que andar. Então ele fala assim, eles querem que eu comece a andar. Quantas vezes por semana eu devo andar? Que velocidade? Qual distância? Qual a minha ótima frequência cardíaca aeróbica? Eu tenho calçados adequados? Então, as mesmas perguntas que esse neném está fazendo, a gente também deve explicar para os nossos pacientes. O aumento no comportamento sedentário tem sido um grande problema, e esse é um trabalho que saiu em 2019 muito interessante, falando das estratégias para otimizar a saúde musculoesquelética no século XXI. Então, o aumento do comportamento sedentário por causa da inatividade tem levado a importantes problemas de saúde. O custo de não fazer nada em europeus, 500 mil europeus morrem todos os anos por serem fisicamente inativos. Então, mais atividade física e mais exercício é o ideal para melhorar a saúde musculoesquelética das pessoas. Foi feita uma meta-análise com mais de 1 milhão de indivíduos que faziam 1 hora de atividade moderada por dia, e eles viram que diminuiu muito significativamente o risco de morte deles naqueles indivíduos que ficavam 8 horas sentados. Então, fazer exercício é importante. E ocorre melhora da dor, melhora da função locomotora, melhor equilíbrio, melhora a força, melhora a qualidade de vida desses indivíduos. E dessas estratégias, eles tiraram algumas conclusões. Os ônus das doenças musculoesqueléticas aumentará com o envelhecimento da população. Número crescente de pessoas que não levam a sério dieta, estilo de vida, saúde, atividade física. Então, esse é o grande problema, é aquela fila lá do comprimido, porque as pessoas não têm disponibilidade ou disposição para mudarem o seu estilo de vida. É necessária uma abordagem pragmática e multidisciplinar do tratamento e prevenção para enfrentar esses problemas. É necessário conscientizar o público sobre os fatores de risco. Público inclui médicos, que muitas vezes também acabam não se atentando a isso, mas a gente também tem que ter essa consciência. É necessário melhorar o entendimento dessas abordagens na comunidade médica e científica. A mudança de comportamento e a participação do paciente são absolutamente cruciais para o sucesso, ou seja, converse com seu paciente, explique a ele, perca tempo na primeira consulta para que ele não perca o resto da vida dele fazendo uma atividade que não vai adiantar nada. Devemos fazer uso de ferramentas de diagnóstico eficientes, disponíveis, e desenvolver novas ferramentas que vão permitir que a gente identifique as doenças de forma precoce e consiga lutar contra elas. Precisamos investigar os mecanismos de progressão da doença, que vão levar a medidas preventivas e programas de tratamento individualizados, que é exatamente a tendência que a gente vai tendo, e mais holísticos, abordando todos os pontos desse paciente. E é isso, muito obrigada. Perguntas, pessoal? Parabéns, viu? Muito obrigado. Excelente a apresentação. Nossa, tem algumas. Muito boa. Que bom. Excelente. Que bom, que bom. Obrigada. Perguntas? Sérgio Ribeiro, José Maria, Gustavo. Iso levantou a mão, não? Professora, parabéns.
As pessoas mais idosas, ou acima de uma certa idade, melhor dizendo, elas têm limitações ósseas articulares também. O que a senhora acha das técnicas que têm sido usadas de eletroestimulação para exercícios que levam à contração muscular em séries semanais, 2 vezes por semana, para melhorar a massa muscular, em especial para esse público? É um quebra-galho, mas fazer atividade física é muito melhor do que essas técnicas de estimulação elétrica. Porque isso é localizado, não melhora a parte cardíaca, então tem várias falhas. Eu posso, por exemplo, fazer estimulação elétrica no meu quadríceps para melhorar se eu tenho dor muito intensa no joelho. Isso pode ser válido, mas se eu quiser melhorar o indivíduo como um todo, o ideal é que ele faça atividade física. Mas elas funcionam, sim. Lembra a feiticeira que fazia no abdômen? Ah, então, pois é. É isso. Hoje em dia, existem realmente esses coletes de corpo inteiro que você só consegue fazer numa academia, porque você não consegue colocar isso, né, nos pontos certos que você tem que colocar. E realmente eles têm dito que isso funciona. Mas eles fazem, além desse estímulo, eles ainda ficam fazendo os exercícios, né? Então, esses são super adeptos mesmo da atividade física. Muito bom. José Maria? Parabéns pela apresentação. A gente faz uns trabalhos junto com a professora Júlia, né, lá no Climatério, a respeito, inclusive, de massa muscular, equilíbrio, né? E um dos pontos que a gente discute muito é a vitamina D, o papel, principalmente no equilíbrio dessas pacientes. E um outro desafio que existe, a senhora falou muito bem que a paciente prefere tomar o medicamento do que se alimentar. Mas se a gente fosse fazer o custo-benefício, talvez uma dieta mais rica em proteína animal pudesse ajudar. A gente sabe que hoje a indústria farmacêutica tem vários suplementos, mas os preços são altíssimos. Então, gostaria que a senhora me falasse um pouquinho da vitamina D e da alimentação para esses pacientes. Vitamina D é fundamental, não só para o osso, como para o músculo. A gente tem receptores para vitamina D no músculo também. Quando você não tem vitamina D adequada, você tem uma miopatia até, sabe? Se a vitamina é muito baixa, você perde a força da musculatura. Então, é fundamental que você tenha vitamina D adequada para que você consiga ter uma cinesia adequada também desse músculo. A vitamina D, ela é importante também em processos inflamatórios, né, numa anti-inflamação, e sem dúvida nenhuma no osso ela é importante. Mas na musculatura ela também é fundamental. Sem exageros de vitamina D, porque o exagero da vitamina D acaba levando, inclusive, à perda da massa óssea em vez de melhora da massa óssea. Então, você acaba excretando mais cálcio do que deveria. Então, muito cuidado com esse excesso de vitamina D. Mas, sem dúvida nenhuma, a vitamina D é fundamental. E a outra coisa a respeito da proteína. Eu também acho fundamental, sou uma fã desses colágenos que são exatamente a proteína. Muitos indivíduos, o idoso principalmente, ele começa a ter dificuldade para se alimentar. Então, ele já não tem mais dentes para poder mastigar a carne, ele perde o paladar, então ele não quer comer. Nada é bom o suficiente, então ele começa a perder cada vez mais peso, cada vez mais músculo, ele se exercita menos. Então, é o começo do fim isso, realmente é uma degeneração que vai acontecer. Então, eu sou a favor desses suplementos de proteína. A gente tem principalmente problema com os veganos, né, que não comem proteína, e a proteína animal é a melhor proteína para fazer músculo, osso e etc., e cartilagem. Então, a gente deve fazer, sim, a suplementação, só que a gente viu que a suplementação, principalmente na sarcopenia, a suplementação com colágenos ou com proteína, mais atividade física, é o que dá melhor resultado. Então, o exercício não pode ser trocado simplesmente pela proteína. Acho que as duas coisas têm que andar juntas realmente. Você tem toda a razão, isso é muito importante. Que suplemento seria? Eu gosto desses colágenos, sem fazer propaganda deles, mas eu gosto muito desses colágenos hidrolisados. Então, a creatina tem sido usada também, mas não se tem tantos benefícios, não se tem tantos estudos para mostrarem que a creatina realmente funciona. Para sarcopenia, não existe tratamento. O único tratamento preconizado é a atividade física e você ter uma ingesta adequada para você conseguir ter os tijolinhos, né, para conseguir formar mais massa, mais osso, mais etc. Por que eu gosto mais do colágeno hidrolisado? O hidrolisado, ele te dá o substrato para formar mais colágeno. Então, ele te dá, você tem os peptídeos de colágeno, que são exatamente os tijolinhos para construir todo o resto do organismo. Então, osso, cartilagem, músculo, etc. O colágeno não hidrolisado, ele não faz esse mesmo efeito, ele tem um efeito muito melhor de inflamação, mas ele não tem o mesmo efeito de formar estruturas. Então, eu acho que vale a pena fazer, se tiver muita dor, fazer uso dos dois, então. Sai caro, né? É isso.
Se você tiver uma boa alimentação, talvez você não precise do colágeno. O problema é que os idosos não têm uma boa alimentação. Excesso de vitamina D, acabaram de perguntar. Como é que você suspeita do excesso de vitamina D, Olha, clinicamente? Eu tive uma paciente que estava tendo uma excreção muito grande de cálcio. Ela tinha 100 e poucos de dosagem de vitamina D. Eu falei, menina, quanto que você toma de vitamina D? Ah, eu tomo 50 mil por dia. Mas, pelo amor de Deus, nós suspendemos a vitamina D. Eu falei, você vai passar para 7 mil só, mas nós vamos até esperar um tempinho, você não vai nem tomar esse período. Ela fez de novo o exame, estava normalizado, ela parou de perder. Então, acaba tendo perda de cálcio quando você faz o uso exagerado de vitamina D. Você pode ter intoxicação pela vitamina D. Controle laboratorial. Então, controle laboratorial. Sim, perfeito. Gustavo. Duas dúvidas e uma mini dúvida. A senhora usa whey também? Eu uso menos o whey porque eu uso as outras proteínas. Então, mas o whey também está indicado. O whey, eles têm o mesmo papel. Ou whey protein, ou que é a proteína do leite, ou as outras proteínas. Tá. Então, a dúvida é a seguinte, uma das dificuldades que a gente tem é exatamente na aderência, né? As pessoas, principalmente a questão da regularidade, elas perdem depois de um tempo. Então, a primeira pergunta é a seguinte, dá para a gente contar com o vício na endorfina? Existe essa coisa da pessoa começar a se viciar em endorfina? Os corredores se viciam na endorfina. Quem corre... Né? Porque correr é uma coisa profundamente desagradável, na minha opinião. É muito chata. Quer dizer, e quem corre ama correr. É o baratinho correr. Depois. Né? Dá um baratão, exatamente. Acorda às 4 da manhã para sair correndo, gente, isso é dependência de endorfina mesmo. Mas nessa quantidade menor não teria isso. Não sei te dizer. É uma pergunta difícil de eu te responder. Nunca soube de ninguém que fizesse dosagem de endorfina em alguém que é obrigado a fazer atividade física. Não sei te dizer. Agora, a segunda é com relação à questão dos aplicativos e essa gamificação que eles fazem para tentar segurar a pessoa no exercício, né? O que a senhora acha disso? Eu acho que todos os recursos para fazer as pessoas terem vontade de se exercitar são válidos. Você vê que a exigência, né, ou a necessidade é de uma atividade mais intensa mesmo, né? Tem alguns que falam em fazer 5 dias por semana. Eu quero saber aqui quem é que faz 5 dias por semana de atividade física. A gente não tem nem tempo, nem para tomar banho. Você fala, gente, que horas que eu vou tomar banho hoje? Fazer 5 dias de exercício é uma coisa muito difícil de ser feita. Mas o que a gente tem que ter em mente é que qualquer exercício é melhor do que nenhum exercício. Então, estimular sempre a fazer alguma atividade. E fazer o que gosta. Porque se fizer o que não gosta, vai fazer um dia e não vai voltar. Muito bom. Filasse, por favor. Oi, Pelo. Tudo bem? Bom dia. Sim. Tá boa? Parabéns, Pelo. Excelente. Eu queria ver se você informa uma coisa. Por exemplo, esse estado inflamatório progressivo, além da vitamina D, que você já citou, existem outras maneiras, além dessa, da vitamina D? As pessoas, por exemplo, que tomam aspirina prevente, né, para problemas cardíacos, elas têm menos, diminui esse estado inflamatório, isso ajuda, não ajuda? E o que pode fazer para os simbióticos que todo mundo está dando? Isso é verdadeiro ou não? E a última coisa, como é que consegue aquele vídeo que você falou aí no começo? Eu te passo. Eu passo para vocês. Entra no portal do IoT. Mas nem sempre é tão fácil. Manda para nós. Eu vou mandar o link do vídeo para vocês. E aí vocês passam para todo mundo. Manda aqui. Perfeito. Nós vamos pôr no portal ginecousp.com.br para que todos possam entrar no nosso portal. É legal já que mesmo. Poucos entram. Acho que eu senti uma cutucada aqui. Não é, Bruno? Mas realmente Muito é isso. bom. Olha, o inflammaging, ele é principalmente responsabilizado pelo tipo de dieta. Então, dependendo, se você é um indivíduo, por exemplo, que é um indivíduo que não come adequadamente, que você é um desnutrido, os desnutridos são mais inflamados do que os indivíduos que comem normalmente. Eu dei uma aula exatamente sobre inflammaging há um tempo atrás e fiquei surpresa com a quantidade de coisas, de tópicos assim. Então, eles dizem o seguinte, que na evolução nós aprendemos a viver com pouca comida, mas nós não aprendemos a viver com muita comida. Então, a obesidade ela é extremamente inflamatória. Então, você tem vários componentes. É o tipo de comida que você come,
se você está comendo proteína ou não, se você é um indivíduo que está nutrido ou não, se você é obeso, o horário em que você come influencia. Então, tem várias coisas que influenciam, né, nesse inflammaging. Mas o fato é que a gente acaba inflamando independente de tudo de correto que você faça. Mas existe uma teoria também de que as pessoas, os idosos longevos, têm um metabolismo melhor, têm um intestino melhor e têm uma microbiota melhor. E que a microbiota, ela tem que ser, a gente tem que prestar atenção nela desde a infância. Na verdade, não é só na infância, como eu comentei, no útero você já tem a influência da microbiota da sua mãe. Então, aquilo que a sua mãe come influencia na sua microbiota. É um negócio muito complexo. Eu diria que a gente está começando a aprender sobre microbiota. Então, são várias as teorias. Quando eu acabei a aula lá, eles falaram assim, puxa, mas tudo é microbiota? A gente só fala de microbiota agora, a microbiota que é responsável pelo envelhecimento, a microbiota é responsável pelas doenças. A gente não sabe, nós estamos no exagero agora, mas a gente deve chegar no meio termo. Mas tem muita coisa ainda para conhecer, mas são teorias muito, muito interessantes a respeito desse inflammaging. Você quer perguntar mais alguma coisa? O da aspirina, que eu perguntei. Então, não é esse tipo de anti-inflamatório que vai melhorar a microbiota. Ele pode até piorar a microbiota. Antibiótico destrói a flora. Então, as bactérias acabam morrendo todas. E a gente depende dessas bactérias do bem para a gente sobreviver direito. Perfeito. Obrigado, Perla. Parabéns. Obrigada a você, Filardi. Elza, por favor. Professora, bom dia. Olha, muito obrigada pela sua palestra, mas você me deu uma palavra-chave para poder linkar os pacientes, certo? A conversa entre o osso e o músculo. Eu achei, assim, incrível aquele vínculo que você estabeleceu na conversa, para a gente poder conseguir que os pacientes participem. Em relação à proteína, eu tenho pedido o proteinograma com frequência nas pacientes e tenho visto quão hipoproteicas elas estão, com ureias baixas, mas então eu tenho usado um complemento de aminoácidos essenciais da Maria Rocha, que tem sido assim incrível como melhor além da alimentação. Eu queria lhe fazer uma pergunta. O Liangong, além de flexibilidade, ele permite força muscular? Ele melhora a flexibilidade, ele melhora o equilíbrio, e os movimentos são feitos muito lentamente, que parece muito fácil, mas faz um Liangong um dia que você vai ver o quanto você vai suar nesse Liangong. Então, são exercícios bem intensos, na verdade. E você trabalha os movimentos de uma forma de resistência com o peso do próprio corpo. Então, funciona muito bem. Esses exercícios dos chineses acabam funcionando realmente bem. Acho que vale a pena. Muito bom. Professor Nilson Mello. Bem, Pérola fala que a sua aula foi fantástica, né? É pleonasmo. Não, esses amigos são ótimos, né? Não, tantas jornadas juntos, né? Achei fantástica a sua aula, muito difícil, em tão pouco tempo, você conseguir contemplar todas as áreas, né? A gente fala cada vez mais que o segundo cérebro, ou talvez o principal, não seja o cérebro cefálico, né? E sim o abdominal. Nós temos 1 trilhão de células e 100 trilhões entre vírus, fungos e bactérias. Isso mostra o quanto nós somos dependentes dessas bactérias. Eu brinco também que, em verdade, o homem pré-histórico, aquele que tinha um metabolismo mais rápido, ele tinha que caçar. E a hora que ele caçava, ele era caçado. O de metabolismo mais lento, ele é o contrário. Com uma pouca ingesta, metabolismo mais lento, ele caçava menos e era menos caçado, que foi predominando. Se a gente pegar a época das guerras, né, as guerras antes da arma, antes da pólvora, era exatamente a mesma coisa. Então, foi havendo um predomínio, uma seleção natural, né, segundo a teoria de Lamarck, do metabolismo mais lento. E o que está acontecendo hoje, para a longevidade, como nós não temos esses outros afazeres, vai estar, felizmente, dando um predomínio, e nós não pegaríamos isso, um predomínio exatamente do metabolismo mais adequado, mais rápido, né? Que é importante. Eu cada vez mais me empolgo com sarcopenia. Os últimos 2 guidelines da Sociedade Europeia de Sarcopenia colocam como padrão ouro, coloca o HMB, o hidroximetibutirato, e em segundo lugar, a vitamina D.
mostrando o quanto ela é importante, né? E o excesso dela, como alguns vêm preconizando, que é um exagero, vai dar calciúria, vai dar tetania, vai dar cãibra, vai dar uma série de coisas que a gente, às vezes, pode, né, começar a suspeitar, que eu acho que é bastante importante. E, na verdade, é uma unidade, né? Osso e músculo é uma unidade única. E você colocou uma coisa muito importante para a gente na área ginecológica, que mexe na área de ginecologia endócrina, ver a coisa do... Não é isso, Gustavo, a questão em Baracá, e Zé Maria, a questão da síndrome metabólica, que é uma doença inflamatória, gordura visceral. E, na verdade, também essa unidade, né, ósseo-muscular, que acontece? Vai ocorrendo um aumento da gordura visceral, a própria figura que você coloca lá, né? E são tantas coisas para falar, mas terminaria dizendo que um aspecto importante da atividade física, 45 minutos 3 vezes por semana, implica em redução de 48% de doença cardiovascular, né? Sim, isso é o que... Agora, é difícil. É difícil cumprir o que a Organização Mundial de Saúde fala. Os primeiros 3 meses, 150 minutos, 2 horas e meia. E depois, aumenta. 300 minutos. É difícil, né? Mas a gente tem que tentar, né? Então, parabéns. Eu acho que você, nessa sua apresentação, você alerta por uma série de coisas que estão do nosso lado e que nós não pensamos. A gente só pensa a hora que vem uma pessoa como você e nos alerta sobre a importância de tudo isso. Parabéns. Eu que agradeço vocês. A Giovana pediu a palavra quando o Nilson estava falando, então eu vou... Como ela nunca pergunta, por favor. Obrigada, professor. Professora, muito obrigada pela sua aula. Eu fotografei vários slides para mostrar para o meu pai, porque eu preciso convencer ele a fazer atividade física. Mas a minha pergunta seria em relação a alguém que tem uma história familiar assim forte de osteoartrose. Se existe alguma medida profilática, se o uso do colágeno hidrolisado ajudaria na profilaxia, se sim, em que idade a pessoa deveria começar a se preocupar com essas medidas profiláticas? A gente deve começar a se preocupar de criança, né? Então, fazendo atividade física, tendo bons músculos. O músculo ele funciona como uma borracha, ele absorve uma grande parte do impacto que vai para o osso. Se você não tem bons músculos, a força toda vai para a articulação, você sobrecarrega mais a articulação, você tem mais chances de ter osteoartrite. A osteoartrite é, sim, familiar, então você tem mais chances de ter osteoartrite se alguém da sua família já teve osteoartrite. O exagero das atividades é uma das causas da osteoartrite. Então, se eu faço muita atividade, por exemplo, com o braço, com o cotovelo, eu posso ter artrite nessas articulações que são mais sobrecarregadas do que as outras. O que a gente tem visto é artrite de mãos, por exemplo, em indivíduos obesos, mesmo que não façam atividade com as mãos, porque há essa inflamação sistêmica e generalizada, sistêmica é a mesma coisa, mas acaba levando realmente a uma osteoartrite de mãos. A prevenção é bons músculos, não ser obeso, isso é um negócio muito importante, e manter uma boa musculatura. Não existe muito mais do que isso. O colágeno, a gente fala para usar, se, por exemplo, o indivíduo teve um trauma, ele estava jogando futebol, teve um trauma, você sabe que isso pode desencadear uma osteoartrite daqui a um tempo. Usa. A gente não tem estudos mostrando se isso realmente vai funcionar ou não. A gente tem que lembrar que esses suplementos são suplementos alimentares e o investimento em cima deles é muito menor. As exigências da Anvisa são muito menores. Então, você não tem estudos robustos para saber o que funciona, o que não funciona. Tanto que a gente prescreve, mas dizendo, olha, estou te prescrevendo isso, aliás, os aminoácidos essenciais realmente são importantes, porque são aminoácidos que a gente não produz e que a gente precisa ingerir, e nesses colágenos já tem também esses aminoácidos essenciais. Então, o importante é você fazer uma dieta adequada também e tentar não sobrecarregar demais as suas articulações. Não existe muita prevenção maior do que essa. Obrigada. Nem tratamento. Professora, parabéns. Muito obrigada. Agradecemos mais uma vez. Antes de encerrar, então, lembrando, dia 26 e 27 de maio, a 7ª jornada de ginecologia endócrina. Um bom final de dia e um bom resto de semana. Muito obrigada, foi um prazer. Excelente.